Márcio, agora eu acho que é a minha vez de te perguntar. Opa, manda ver. Quando a gente fala de restaurante, a gente fala de gestão, a gente fala de entrega, a gente fala de produção, a gente fala de marketing, a gente tem várias esferas para a gente pensar até o produto chegar na mesa para o nosso cliente provar e ainda assim tá numa berlinda de dizer, tá aprovado, bom, curti ruim, ou não curti, né? Ou dá um like ou um dislike, né? Like, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, hoje eu vejo que a maior dificuldade que todos os restaurantes têm, todo mundo que está ingressando nessa vida, é a questão da precificação. Muita gente fala em CMV, que é o custo da mercadoria vendida. E aí a minha pergunta é, o quanto de todo esse suporte tecnológico que o Spice pode trazer para o cliente ajuda ele no entender que, principalmente, ter um CMV bem construído para ele poder precificar vai dizer aonde ele vai estar no mercado. Existe alguma função na área de quem trabalha com gestão de restaurante, algum botão, que é o comparativismo com o mercado externo, por quanto que o meu concorrente vende, eu vou vender parecido com ele, e existe algum botão de achismo, onde eu acho que eu posso vender isso por esse valor? Como que você, da área de tecnologia, diz para o nosso cliente não apertar o botão do comparativismo nem do achismo para ele montar o preço dele? Pô, Léo, tu me botou na berlinda agora, hein, cara? Vamos lá. Eu costumo falar assim, que o CMV é uma linha tênue entre o lucrar e o quebrar, tá? Assim, se a gente for pensar na gestão completa, né, que é a receita, menos as despesas, e dentro da despesa, todas aquelas partes de CMV, de despesas operacionais, de despesas financeiras, até a gente chegar no resultado mesmo, né, que se Deus quiser seria o lucro, né, muitas das despesas elas são pouco flexíveis, tá? Porque, por exemplo, quando você aluga um restaurante, por exemplo, um imóvel, você negocia, mas você define aquele preço, né? Salvo uma pandemia, né, que aconteceram algumas negociações fora do comum, geralmente aquele teu contrato de 3 ou de 5 anos, ele vai ser todo mês aquele valor, né? A folha de pagamento, depois que você define sua operação e definiu que você vai ter, sei lá, 10 funcionários, ela tem um valor também todo mês. Agora, o teu CMV é o ponto que você tem as maiores manobras para poder melhorar a sua rentabilidade daquela operação como um todo, tá? Por quê? Aumentar o faturamento não é uma garantia de aumentar a lucratividade, tá? Eu acho que isso aí é senso comum para todo mundo, tá? E nem sempre é possível, às vezes você está cercado de concorrentes, né? E os concorrentes também vão fazer as suas manobras para que você não fique com o cliente. Então, olhando para o seu umbigo, né, eu acho que assim, a gente tem que sempre olhar para a nossa operação, como a gente rentabiliza isso melhor. E aí a gente cai justamente no bloco de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. E aí eu aponto alguns cenários importantes para a gente conseguir controlar o CMV de forma correta, né? E os sistemas, né, principalmente o Spice, ele tem algumas ferramentas, por exemplo, eu aponto muito que comprar bem é um sinônimo de chegar a um bom CMV. Então, se a gente consegue saber que eu preciso comprar 10 quilos de alcatra porque eu vendi algumas centenas de bifes de executivo que levavam alcatra na última semana, né, isso é uma informação histórica que o sistema te traz, você consegue saber quanto você efetivamente precisa comprar de alcatra para poder, entre aspas, repor o estoque e seguir para a próxima semana, tá? Então, esse é um ponto importante que o sistema, principalmente o Spice, tem essa informação, tá? Não só isso, a gente também precisa levar em consideração que aquele executivo, né, aquele prato executivo, né, que a gente está falando, né, tem uma ficha técnica, né? A ficha técnica é aquela, né, você bem sabe, a montagem do prato, ou seja, o executivo de alcatra usa, por exemplo, 200 gramas de alcatra, 150 gramas de batata frita, né, 100 gramas de arroz, enfim, chutando aqui números aleatórios, né? E isso vai nos mostrar quanto o prato pode custar em cima de quanto a gente gasta para fazer o prato. Então, esse é o outro ponto para um controle melhor, para fugir do achismo de quanto a gente vai vender aquele prato, porque não adianta
eu ter um CMV de um prato em R$8, por exemplo, e querer vender o prato a 9. Né? Eu não vou conseguir chegar na última linha do meu DRE, né, do meu demonstrativo de resultado, que também é uma função que a gente tem financeira nos PAIs, tendo resultado positivo. Né? Então, ficha técnica, comprar bem, evitar desperdício. Né? Então, isso tudo são pontos importantes ali que eu levantaria para a gente ter uma possível lucratividade mais poupuda. Né? E o sistema pode te ajudar em tudo isso. Então, para você que acredita que investimento em tecnologia é despesa, escuta um pouquinho do que o Márcio tem para falar e vê se você coloca como uma das prioridades no seu negócio um controle um pouco mais apurado, para você poder entender basicamente para onde o teu dinheiro, para onde o teu produto está indo. O fato de você ter um achismo sobre aquilo que você pagaria no que você está vendendo, não necessariamente significa que o teu consumidor ele vai entender que isso tem real valor de mercado. Porque nem sempre, no entendimento do consumidor, um produto que seja barato tem um valor agregado para que ele queira consumir esse produto. E o mercado ele é darwiniano, vamos dizer assim. Né? Ele faz uma seleção natural, o cliente faz uma seleção natural em relação ao que ele entende como necessidade de consumo e como proposta de valor. Eu queria só botar mais um ponto aí nessa nossa equação, né, falando um pouquinho ainda de compras e de insumos, que é o controle efetivo do estoque através dos inventários. Né? Eu vejo muito nos restaurantes que essa é vamos dizer assim, um processo ignorado em muitos dos restaurantes. Como é que você enxerga isso? Você concorda comigo que muitos não fazem contagens, não deixam isso para lá? Como é que você enxerga isso? Na verdade, eu entendo da seguinte maneira. Através dessa questão eu penso assim, eu como cozinheiro e como a pessoa que elabora os cardápios e que dimensiona as fichas técnicas e que porciona as quantidades dentro de prato, a gente consegue entender como que funciona cada tipo de produto em relação a cada preparação. Então existe dentro da área de cozinha, existe o fator de conversão. Você compra 10 quilos de arroz, quantos quilos de arroz esse arroz vira pronto? Quando estiver cozido. Né? 2,5, 2,4 e assim vai. 10 quilos viram 24, 22. E cada produto tem uma participação específica nessa questão de composição de produto final. Em função disso, você tem um estoque regular. Né? Então você entende, como você disse, eu compro X quilos de alcatra, transformo aquele X quilos de alcatra, que eu compro ela, a R$30 o quilo, e não necessariamente quando eu corto um bife de 100 gramas ele me custa R$3, porque eu tenho a limpeza, eu tenho a perda, os R$30 o quilo ele já vira 35 e por aí vai. E isso eu tenho que pensar em relação ao melhor escolha da proteína para que eu tenha menos perda possível. E quando eu faço esse tipo de controle, quando eu faço esse tipo de oportunidade de montar o meu prato, montar o meu produto final, geralmente eu mesmo sou o cara que estou envolvido dentro do processo de compra e dentro do processo de estoque. Quando a gente está falando de um restaurante pequeno, se você tem um cozinheiro, o gestor desse restaurante é que faz esse processo, junto com a cozinha. Ele olha o estoque fisicamente, ele entende, a partir de um princípio que ele parte desse estoque, de que ele vai montar um estoque com 20 quilos de arroz, então ele tem um estoque mínimo, 20 quilos, e ele vai usando e semanalmente ele vai comprando e montando. Só um parênteses, o estoque mínimo funcionaria assim, estou pensando aqui, para até a próxima chegada do fornecedor, exatamente, por exemplo. Exatamente. Né? Tipo, o tal do ciclo de compra. Exatamente. Você monta um ciclo de compra, obviamente para quem está começando um negócio, o cara faz um investimento num estoque, e a partir desse investimento no estoque ele consegue mensurar para regular. E aí pode ser que esse estoque caia, pode ser que esse estoque tenha que subir, em função da demanda dele. E então, é muito importante, até por uma questão de segurança também, que você tenha, porque hoje a gente pode ter uma equipe que você contrata, e isso é uma realidade, você entender o seguinte: se eu comprei 20 quilos de arroz, transformei esses 20 quilos em 40, e se eu vendo a porção de 100 gramas, eu tenho um número X de porção de 100 gramas. Quantos pratos eu vendi? X pratos. Bate uma coisa com a outra?
então eu tenho que ter tanto de arroz no meu estoque. Ué, mas acabou meu arroz. Mas como que acabou meu arroz se ele atenderia 400 pratos e eu só vendi 350? Para onde foi o resto do arroz? Então, isso é muito comum dentro dos restaurantes. Tanto para a questão de desperdício, quanto para a questão de conservação de alimento. Ou de desvio, né? Ou de desvio. Então serviço, conservação, quando a gente fala do desperdício, usar as boas práticas de um restaurante, as pessoas terem treinadas para isso. Muitos não fazem aquele controle de validade. Controle, né? De validade. Que tem as etiquetas, que é obrigatório. Né? E mesmo que você tenha um controle de validade, você tem que estar... existem outras características de intempéries, assim, que podem trazer o prejuízo, a perda daquele produto, né? A falta de luz, por exemplo. Uma falta de luz dentro de uma geladeira ou o posicionamento daquele produto dentro de uma geladeira que às vezes recebeu mais gelo ou menos gelo. Ou um em cima do outro que amassou lá embaixo. Né? Tem que desperdiçar. Até no fato mesmo de você, se você congelar não tem perda. Não, se você congelar de maneira errada, você também tem perda. Então, às vezes, e isso eu entendo, fica uma dica, de que às vezes você ter chegar para o teu cliente e dizer que naquele dia o produto X não está sendo vendido e você dizer que não está sendo vendido porque não tem no cardápio hoje, não por uma questão de erro de logística de compra, mas sim porque vendeu mais do que o esperado, isso é normal de acontecer, o cliente vai entender isso de um jeito muito mais tranquilo. Pô, que bom que você vendeu todos os teus pratos de alcatra, todo mundo quis comer alcatra hoje. A ele saber que, por exemplo, você teve um problema de... Esqueceu de comprar, né? Não, ou que você não tenha esquecido de comprar, mas que você manipulou o alimento de maneira errada e que você perdeu. Saber que, por exemplo, a tua brigada de cozinha pegou uma massa e quando foi fazer o teu mise en place, cozinhou demais aquela massa e ela perdeu o ponto e aí o teu prejuízo é incalculável. É isso aí. Eu acho que assim, o ponto do estoque é uma coisa muito importante para a gente não desperdiçar, como você falou, porque também no estoque as coisas vencem, né? Sim. E acabam tendo que ser jogadas fora. E bastante importante porque estoque é dinheiro parado, né? Então também é dinheiro. Então comprar certo, comprar exato é uma coisa muito importante. E isso eu acho que são os pontos que você levantou para não ter esse tipo de comprar a mais, né? O estoque regular. É isso, Léo. Obrigado. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí de vários temas importantes para o nosso público. Queria te agradecer mais uma vez, né, e contar contigo para outros papos. Não, pode ter certeza que assim, é um prazer a gente poder partilhar um pouquinho da experiência que a gente tem, né? Tanto é que eu recebo com muito carinho esse convite da Alterdata, do Spice Software, né? Hoje eu sou o cara que fui escolhido por eles para fazer todos os eventos presenciais, quando a gente está podendo mostrar isso de fato nas feiras, nas oportunidades de mostrar o funcionamento do produto. E quando a gente conversa nessas feiras de alimentação enquanto a gente prepara alguma coisa para comer, para os nossos possíveis clientes e para os nossos clientes, a gente percebe que as dores são as mesmas de todo mundo nesse ramo de operação. Não é fácil, não estou aqui para dizer que é fácil, mas se a gente conseguir focar e entender o mercado que a gente trabalha e ter ao lado da gente algumas ferramentas que nos apoiem para esse tipo de oportunidade, a gente consegue ir marchando, como a gente diz dentro da cozinha. Ou cantando, né? Ou cantando, pra gente, eu canto muito mal, pra gente conseguir chegar num resultado que seja prazeroso para todo mundo. Eu espero poder te encontrar mais vezes, eu espero poder falar com você mais vezes, e o nosso canal Spice está completamente aberto para a gente poder te ajudar a chegar numa operação que seja próspera. Então, gente, muito obrigado. Foi aqui um papo super produtivo com o Léo Coalhada e a gente vai ficando por aqui, aguardando aí o próximo bate-papo para falar sobre sistema, tecnologia e, claro, boa comida e dicas de restaurante. Um abraço.